Estamos de volta ao nosso Fazendo X de hoje, com um tema bastante interessante em dicas de saúde, que é uma alimentação saudável para todas as pessoas, mas principalmente para as pessoas com hipertensão. A nossa convidada, a nutricionista Ariane Serpa, já passou no primeiro bloco várias dicas de uma alimentação saudável, de uma alimentação que pode ser fundamental para a pessoa hipertensa, e agora nós vamos continuar com mais algumas dicas aqui com ela e vamos daqui a pouco ensinar suco e uma alimentação saudável. Você que nos acompanha todos os dias pelo Canal X ou TV canalx.com, vamos agora então mais um pouquinho com dicas da Ariane, que a Ariane separou mais alguns alimentos aqui. São os funcionais? Isso, exatamente. E por que um alimento é chamado de funcional? Qual a função então dele, ou o que ele traz a mais para a nossa saúde? Bom, o alimento funcional, além de ele ter aqueles nutrientes básicos como carboidrato, proteínas, gorduras, ele tem um composto dentro dele que vai trazer um bem-estar à pessoa. Então ele tem um componente a mais que pode ser para diminuir pressão arterial, controle do diabetes, para diminuir HDL, que é o colesterol, aumentar o HDL, que é o colesterol bom, ou diminuir o colesterol ruim. Então ele traz uma função a mais. Além de nutrir. Então vamos falar um pouquinho de cada um, já que tem aqui uma amostra, né, de alguns. Bom, eu trouxe principalmente os alimentos baseados na pressão. A gente tem alimentos funcionais para diversas modalidades de doenças, mas eu quis dar preferência pelos que diminuem a pressão arterial. Então a gente tem a aveia, né, aveia em flocos. Ela foi feita um estudo recentemente para mulheres pós-menopausa que estavam com a pressão alterada, a utilização dessa aveia que contém beta-glucanas, que daí é a funcionalidade. Dessa aveia, que diminuíram a pressão arterial nessas mulheres. Tá? Outro alimento é o chá de hibisco. O chá de hibisco, né, muito utilizado também para emagrecimento, ele está sendo bem visto e bem utilizado para redução de pressão arterial. Então, às vezes, nesse friozinho, em vez de tomar um cafezinho, de repente tomar um chá, já tem esse efeito a mais para a pessoa. Depois a gente tem os chocolates, né? Os de 50%, 60%, 70% cacau são melhores, né? Além dele ter a questão de ter menos açúcar e menos gordura, ele tem os flavonoides do cacau, que é um antioxidante. Se for pensar em questão de hipertensão, a nossa veia ela já está um pouco obstruída pela questão de gordura ou pela questão do próprio açúcar. Então, a gente dando um alimento antioxidante, a tendência é essa veia, esses compostos que tem na nossa veia, nas nossas artérias, eles diminuírem. Então, sempre é bom a gente priorizar a alimentação antioxidante. E a mesma situação para os azeites, né? O azeite de oliva extra virgem com gorduras monopoliinsaturadas, que são gorduras boas, né? Que são também antioxidantes naturais. Esse aqui eu achei interessante, quando eu fui lá buscar os produtos, a acidez dele é 0,2, a gente geralmente indica abaixo de 0,5. Além de ele ser orgânico, ele tem acidez 0,2, então ele é um óleo muito melhor que muitos outros. Que muitos outros. Tá? E também trouxe a goji berry, né, que é aquela frutinha agora que está sendo a frutinha do momento, tá na moda, desidratada. Exatamente. Eu li um estudo essa semana da goji berry falando também com a pressão arterial. Claro, a gente tem vários artigos falando emagrecimento, que às vezes nem estão comprovados, mas está na moda, a pessoa segue. Questão de estética, questão de humor, libera serotonina, mas agora a questão da hipertensão, da diminuição dessa pressão, também está sendo comprovada pelo uso da goji berry. Bem interessante também. Antes da gente passar, a Ariane vai nos ensinar sucos, umas ideias aí sobre os sucos, e também sobre o gersal. Aquilo que a gente falou no início, se você não quiser comprar, você pode fazer e ela vai ensinar pra gente como fazer esse gersal. Eu te pergunto no geral, claro que tu és nova ainda na tua área, né? Uma nutricionista bem jovem, mas como é que vocês, nutricionistas, em algum congresso, em estudos, em até conversa informal entre colegas, como é que vocês estão vendo essa busca por uma alimentação mais saudável nos dias de hoje? Olha, está sendo bem visto e está sendo muito procurado pelos pacientes.
toda na questão de alimentação antioxidante, alimentação mais alcalina, que faz o sangue não ficar tão ácido para evitar doenças, quanto alimentação funcional, sem glúten, sem lactose. Então, às vezes a pessoa ela chega no consultório, eu tô um pouco com mau humor, eu tô com queda de cabelo, eu tô me sentindo cansada, o meu intestino tá muito preso. A gente começa a alterar devagarinho. Claro que é um processo um pouco lento, porque a pessoa é habituada a uma alimentação, a gente acaba mudando e os resultados acabam aparecendo e ela acaba adaptando melhor ao cardápio e esses resultados são excelentes. Então, assim, uma alimentação de 5 anos atrás, de 7 anos atrás, quando eu me formei, era uma coisa. Hoje em dia está mudando muito, então está mudando a questão do açúcar, está sendo mais vilão do que a própria gordura, do que a própria fritura. Os alimentos que tem como leite, que eram vistos como riquíssimos em cálcio, riquíssimos em proteína, a gente já está substituindo por outros alimentos como couve, como o gergelim, como o atum, que tem uma disponibilidade muito melhor do que o próprio leite. Então até a mídia às vezes foi visto que, né, o leite tem a utilização de formol, né, a utilização de alguns componentes químicos que podem ser prejudiciais. Então a gente sempre tenta buscar o mais natural e o que está sendo mais divulgado, o que as pesquisas e os estudos, né, acabam mostrando. Apresentam pra gente, né? Exatamente. Mas que bom então que as pessoas estão buscando tendo essa conscientização de que a alimentação não é modismo e sim saúde. Porque muita gente diz, porque agora é moda comer isso, tomar aquilo, mas não é. A gente tem sempre que pensar na saúde. Então vamos agora ao nosso gersal, que a Ariane vai nos ensinar. Então agora nós vamos preparar, aqui a Ariane vai ensinar a gente preparar o gersal. Caso você queira fazer em casa, a gente começa por onde? Temos aqui o gergelim. Isso. O gergelim ele pode ser encontrado em mercados, casas de produtos naturais, comprado a granel ou em pacote de quilo, né? O que eu utilizei aqui foi 2,5 colheres de gergelim, tá? Então a gente coloca na panela. Existe para comprar já torrado ou mesmo assim se torra para fazer o gersal? Existe torrado e moído, mas eu prefiro fazer ele torradinho. Inclusive torrar aqui. Pegar ele mais natural é mais interessante. Daí a gente acaba esperando, né, deixando ele aquecer um pouquinho para ele dar uma dourada e ele vai sair um sabor bem característico assim. Do gergelim, né? Ele tem, né? Quando a gente come pão, alguma coisa que vem em cima assim, já sente o sabor do gergelim. Sim. E eu posso guardar por quanto tempo esse gersal, esse caseiro? Ele pode ser utilizado o tempo de validade do sal. Ele dura 6 meses, 1 ano, bem tranquilo. Porque é um produto que não é uma embalagenzinha bem fechada. Ariane, como eu sei que esse gergelim já está torradinho, está pronto para ser misturado ao sal? Ele geralmente começa a pular da panela, né? E ele começa a liberar um odor bem característico, um odor bem agradável. E começa a ficar mais moreninho. Só dá uma mexidinha, né? E pode desligar que ele já está pronto. E pula mesmo feito pipoca. Sim. Então ele está prontinho. Aí a gente leva para o liquidificador, tritura com sal. Isso. Então vamos para lá. Então agora a gente vai triturar esse gergelim que já foi torrado. Aí eu coloquei as 2,5 colheres. E a proporção dele, tem muitos estudos... 2 colheres de sopa e meia, então, de gergelim. Isso. E meia colher de chá, mais ou menos, de sal, tá? Tem gente que gosta de trabalhar a proporção de 8:1, de 10:1. Eu já peguei em cursos nutricionistas funcionais que até fizeram 14 colheres de gergelim para 1 colher de sopa de sal. Também vai muito do gosto. Então essa proporção que eu usei são 2,5 colheres para meia colher de sal. Quanto mais trituradinho, né, mais fininho ele fica, mas não há necessidade, se quiser deixar ele um pouquinho mais espesso também fica bom, né? Deixa eu pegar aqui um pirizinho para mostrar. Ele fica nessa e o cheirinho é muito bom. O cheiro parece de amendoim, assim, é bem agradável. Eu acredito, para quem costuma colocar sal na salada, esse deve ser... uma opção muito boa, fica uma delícia. E aqui nós temos uma outra ideia de sal. Isso, esse sal aqui eu montei utilizando o sal marinho. Aí eu utilizei o açafrão da terra, que é um tempero muito legal até para
prevenir doenças cardiovasculares, doenças cerebrais como Alzheimer, Parkinson, o açafrão da terra. Aí eu utilizei orégano, utilizei manjericão, manjerona, dá para utilizar de repente uma pimenta picadinha. Tá. E a proporção, e o sal aqui foi sal marinho mesmo daqui do gergelim? Isso, a proporção aqui é 1:1, sempre eu utilizo. Então, uma colherzinha de cada, uma de açafrão, uma de manjericão, de manjerona, dá para utilizar alecrim, muito em gosto individual, né? O que cada um gosta de E pegar utilizar. aquele saleirinho que tem na cozinha e fazer 2, 3 sabores diferentes, Isso. cada dia usa um sal. Eu vou dar uma experimentadinha nesse daqui. Não é muito salgado, não. Não, só cuida senão tá quente. Muito bom. Já será adotado lá em casa. Eu adoro gergelim. Perfume tá muito bom, sabor. E ele tem a questão da proteína, do cálcio, né? Que a gente não encontra no sal normal. Dos outros nutrientes, magnésio, zinco. Que é a questão mesmo do gergelim. E tira um pouco daquele mito, né? Que a gente já comentou antes. Sou hipertensa, não posso mais comer sal e a minha comida vai ficar sem sabor. Aqui está a prova de que o gersal é bom. Esse daqui também. Vou provar. Deixa eu pegar essa colher aqui. Sim, pode provar. Está um pouco mais salgadinho, talvez. Que a proporção é um pouco menor. Gosto mais desse. Interessante. Esse está mais salgado. Muito bom. Mas agora, então, depois do salgado, a gente vai pro doce. A Ariane vai agora ensinar a gente a fazer uns sucos. Vamos pra cá, Ariane, agora? Vamos lá. Então, agora chegou a vez dos sucos. E a Ariane preparou 2 sucos aqui pra gente. Um, por questão de tempo, já está pronto, com frutas vermelhas. E o outro, suco verde, que ela vai preparar e a gente vai poder aprender, então, essa sugestão de suco. Ariane, é moda o suco vermelho, assim como é o verde? Ou realmente eles funcionam? Qual a importância das frutas vermelhas para nossa saúde? Sim, as frutas vermelhas, elas estão sendo muito bem vistas pelo poder antioxidante que ela tem e na questão da pressão, por ela ter óxido nítrico. Então, pessoas que fazem musculação, que malham, elas acabam tomando também esse suco vermelho para melhorar até o aporte de nutrientes e melhorar o ganho de massa magra, né? E a questão do hipertenso é para dilatar mesmo os vasos sanguíneos para melhorar a pressão arterial. E o que a gente tem nesse suco? Eu coloquei a beterraba, que é riquíssima em óxido nítrico, coloquei a acerola, morango e a uva. A uva mais pela questão antioxidante e anti-inflamatória também. Então são esses principais componentes que eu utilizei. A vantagem desse suco, ele não precisa ser adoçado. Como a beterraba já é bem docinha, ela pode ser utilizada, consumida assim, sem utilização de açúcar, ela fica muito boa. E lembrar também que quando a gente faz um suco, de repente adoçar com um alternativo, talvez o mel, para cuidar também do açúcar branco, o açúcar refinado, talvez um açúcar mascavo até, mas cuidar um pouco do açúcar e não adianta tomar um suco saudável desse e colocar algumas colheres de açúcar, daí a gente já perde aí os benefícios do suco e ele acaba trazendo açúcar branco pra gente. E aqui a gente tem uma fruta lindíssima, né, que é o romã, e a Ariane resolveu trazer aqui pra gente para falar o quanto ela é importante para a saúde. Eu trouxe a romã também por ser uma fruta vermelha, também tem o poder antioxidante, mas ela está sendo muito estudada e muito falada como uma prevenção câncer. Então, para as pessoas que têm predisposição, que têm histórico familiar, utilizar a romã, a fruta, ou mesmo fazer em cápsulas, tomar um fitoterápico regularmente para reduzir essa incidência, esse risco de câncer, está sendo muito bem visto e muito bem falado. Então, e ela poderia ser uma fruta para ser utilizada nos sucos vermelhos também, tranquilamente. Certo, então, antes da Ariane fazer, eu vou experimentar o vermelho antes. Pode ser? Fica à vontade. Outra coisa, tem gente que não tem hábito de tomar o suco no café da manhã, que prefere o café, mas é tudo questão de hábito, né, da importância, ou pelo menos durante o dia tomar um suco. Outro dia conversando até no Fazendo X com uma outra nutricionista ainda, aqueles suquinhos prontos, né, de caixinha, que a gente acha que é saudável, até para as crianças, tudo a gente não sabe tudo que tem ali, né? Sim. De repente é mais saudável direto da fruta. Prevalece o sabor doce da beterraba, mas o azedinho talvez da uva e principalmente da acerola. Ele é bem grosso, não foi coado? Não, eu não costumo coar, senão vai embora, fibra, né? Isso. Ele é bem grossinho, mas eu vou tomar mais um pouco.
Uma delícia, o primeiro tá aprovado. Então bom. Vamos pro segundo? Vamos lá. Bom, eu coloquei separadamente os ingredientes, então o que eu bati aqui? Eu bati a folha de couve com água, somente. Manteiga, né? Couve manteiga, né? Couve mineira também, pode ser feita. E não coei também, então ela in natura, só triturar. Então, vamos lá. Depois eu coloquei, pode ser utilizado limão ou laranja, tá? Para dar um sabor mais azedinho. Eu prefiro trabalhar com limão, pela questão do limão ele se alcalinizar o sangue, ele ser um alimento ácido, porém quando entra no organismo ele alcaliniza o nosso sangue, prevenindo de diversas doenças. E o abacaxi ele também tem aquele composto dentro do abacaxi que diminui a pressão arterial, tá? Que é o potássio. Então, coloca mais ou menos uns 4, 5 pedacinhos, tá? E eu gosto de trabalhar também com a chia, tá? O suco vermelho eu esqueci de mencionar, ele foi chia também, por isso que ele deu uma engrossada. Então, porque ela, com o contato com o líquido, ela dá, tipo, fica gelatinosa. Uma colherzinha de sobremesa já é o suficiente. E qual a função da chia no suco? A chia ela tem um potente, ela é potente anti-inflamatório natural, tá? Diminui o colesterol, melhora a pressão arterial, né? E tem ômega 3, né? Que a gente encontra nos peixes, é bem importante. Vamos lá, então. A cor é linda, né? Sim, o sabor é bom, bem agradável. Cheirinho de couve. Tão bom quanto o primeiro. Que bom. Aprovado. Crianças, adultos, né? Colocando isso durante a refeição, durante o dia. Pode ser utilizado no café da manhã, né? Como opção ali, fazer um café da manhã mais reforçado. Ela acaba tendo uma melhora bem significativa até em crianças no aprendizado, concentração, a parte de memória, né? Em adultos também, às vezes, pessoas que têm um pouco de má digestão, um pouco de azia. Abacaxi, né? Funciona bem nessa parte. Uma delícia. E é um suco super saudável. Sem açúcar, todos os dois, dá para tomar tranquilamente, não é azedo, nada. E eu acho que para as crianças também. E aos hipertensos, já que a gente buscou hoje trazer um pouco de informação para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Esse programa vai ficar aí durante a semana pelo Canal X ou tvcanalx.com, todos os dias às 10 da manhã, às 4 da tarde. Você vai poder acompanhar sempre as receitas, anotar realmente o que você achou interessante aqui de produtos, de alimentos. E a gente espera, tanto eu quanto a Ariane, que você tire bastante proveito. Porque nada melhor do que a gente cuidar bem da nossa máquina, não é, Ariane? Do nosso organismo. Então tá joia. Dicas de saúde hoje no Fazendo X, vamos terminando por aqui, agradecendo mais uma vez a hospitalidade da Ariane, a presença dela, deixou os pacientes um pouquinho mais para o final do dia de hoje, dessa gravação, para estar aqui com a gente. Muito obrigada, sucesso, e aproveita e dá o endereço do teu consultório, onde fica, telefone, fica à vontade. Quero agradecer também, Letícia, o convite. Imagina. Fiquei lisonjeada. E o endereço da clínica é na Avenida Augusto Bauer, na Clínica Salutar, no térreo, sala 103, 104. O telefone é 3355-5675. Quem precisar, dá uma ligadinha lá para a secretária, ela tá lá o dia todo. Se quiser tirar alguma dúvida, dá um pulinho lá, tranquilo. Tá joia. Quero também agradecer ao nosso cinegrafista hoje, que é o Júnior, e ao salão do Robson Cabeleireiros, que cuidou hoje aqui do meu visual. Ele no cabelo, e a Karine Petri, que cuidou da minha maquiagem. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, fique sempre com a gente e logo a gente volta então com mais dicas para você de artesanato, saúde, moda, beleza, enfim. Então você que sempre acompanha o Fazendo X, fique ligado ou pelo Canal X ou tvcanalx.com. Nosso programa Fazendo X volta com mais novidades em breve.